Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 4 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é bem simples. No canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo aqui uma imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dela que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior também do vídeo você vai poder se inscrever. Para você receber no seu celular, desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes, as carteiras de ações. Hoje foram divulgadas as duas carteiras de ações, uma até ontem à noite e a outra hoje de manhã foram divulgadas essas carteiras de ações, a exponencial, semanal e a perspectiva, que é mensal, para o mês de maio. As duas começaram até razoavelmente bem o mês. Se você quer receber tudo isso no seu celular, ter acesso a todas essas informações, é só instalar o aplicativo DV Invest, para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Lembrando também que aqui na descrição desse vídeo você pode acessar direto o aplicativo DV Invest, tanto na loja da Apple, como também no Google Play, enfim, na loja do Google. Seguindo aqui para a análise, no dia de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, e na sequência eu venho falando aqui de vários ativos, COGN3, GUAR3, DIR3, BBDC4, MGLU3, LAME4, MRFG3 e SUSB3. Começando aqui pelo Ibov, que está terminando o pregão com queda superior a 1,5%, pode até alterar um pouco mais, está se recuperando nesse finalzinho de pregão, mas segue com um cenário que aqui gerou ali um retorno da tendência de alta. Quando volta para baixo dessa região de topo anterior, deveria ter mantido acima, né? Aqui já fechou abaixo, já é um sinal um pouco mais negativo, já volta, inclusive, brigando aqui para ver se vai fechar ou não abaixo da média móvel de 13 períodos. Então fica um cenário mais de indefinição, ou seja, de não ter tanta perspectiva para cima e da gente poder ter um mês aí um pouco mais amarrado, ou seja, mesmo que a gente tenha ainda algo aqui mais para cima, a região ali dos 85, 86 mil pontos podem funcionar já com um teto importante, inclusive de geração de topo no gráfico semanal mais relevante. Ibov perdendo a mínima do pregão de hoje aumentará a probabilidade de ter aqui uma queda em busca dessa região de suporte, primeiramente a região 75,330. A imediato é na faixa dos 77,811. O pregão de hoje bateu já nessa região, bateu em 77,640. Então, primeiro ponto aqui que era um suporte para trás, né, que era uma resistência, que virou um suporte aqui para frente, que agora é também uma zona de suporte, bateu aqui e está se sustentando, ponto positivo. Superação da máxima pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter algo para cima, mas ainda, pelo menos, nada tão relevante num primeiro momento. Futuros, gráfico diário do índice futuro se recuperando, vindo para um fechamento mais próximo da máxima do dia, depois de uma abertura bem negativa, contabilizando basicamente ali a queda que tinha acontecido na sexta-feira no mercado lá fora, lá no mercado nos Estados Unidos, né, principalmente das ADRs, e aí o EWZ representando o Ibovespa lá fora, como se fosse um Ibovespa dolarizado, já tinha caído mais de 4% lá fora. Então aqui tivemos uma queda hoje até fraca em relação ao que tinha caído lá na sexta-feira. 1,3% por enquanto. Gráfico de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, aprendizado, leitura de mercado, dos ativos que você tem interesse, enfim, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência e por prestigiar diariamente aqui meu trabalho. No mini índice, o que a gente dá para ver aqui é um pivôzinho de alta no dia 60, mas contra a média, então é algo menos relevante. Para o próximo pregão, se ocorrer alguma sinalização de topo descendente, quando eu falo topo descendente, eu considerando isso aqui tudo como se fosse um processo de correção. Enfim, um topo na região dessa média gerou ali, depois dessa última hora de pregão, suponhamos que ela cai aqui, a próxima abre o pregão já perdendo essa mínima aqui. Ou o próximo pregão já abre abaixo desse patamar, que seria o mais relevante. Já vem para baixo dessa região aqui, que para trás era um patamar ali de também parada do preço. Ou seja, se o mercado venha a gerar no próximo pregão topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dos 78,340, seria o cenário mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade. Mercado abriu subindo, dá para se buscar a operação de compra, desde que faça alguma correção um pouco mais interessante, ou seja, está em um movimento forte para cima,
se abre que fica aqui de lado, já gerando fundo ascendente ou pivô de alta, uma das alternativas de abrir comprando o índice, tentando pegar um movimento para o fechamento desse gap, que seria lá para a região dos 79.955 a 80.100 pontos. Se o mercado já voltar a trabalhar acima dos 80.100, mais interessante ainda para se trabalhar na ponta compradora de day trade no mini índice. Então, nesse momento, o mini índice em cima aí de uma região de força ali para verificar a força por parte de vendedores e compradores, em cima ali da média. Então, dentro dessa faixa de pontos, sinalização para baixo, foco mais em venda. Seguindo para o dólar. No dia de hoje, nós temos o dólar aí com candle de baixa, mas com fechamento aqui em alta, em torno de 0,75% neste momento. Olhando para o G60, lembrando o dólar dentro de um movimento de subida, um fundo ascendente. Indo para o G60, nós temos o dólar num processo de correção de uma tendência aqui de alta, né? A gente pode até falar aqui desses movimentos assim, ó. Uma tendênciazinha de alta, vai lá, dá uma pancada e vem fazendo processo de correção. Chegou na média. Igual está o Ibov lá, o mini índice está na média. Gerou o fundo aqui ascendente, abriu subindo, voltando até para cima, superando essa máxima aqui de 5.563, foco maior em num gráfico de 10 ou de 5 minutos, buscar a operação de fundo ascendente G10 ou G5, tentando pegar um movimento de subida lá para testar de novo essa região aqui de resistência, mais dentro ali da faixa dos 5.600, e depois disso vai ter resistência lá na casa dos 5.620, 5.636, 5.636, 5.630, e depois disso a gente vai falar na resistência mais relevante lá na casa dos 5.656,50. Caso mantenha-se aqui para baixo, passando a gerar topo descendente até abaixo dessa média aqui do gráfico de 60 minutos, abaixo dos 5.535, foco maior em buscar a operação de venda. De que forma? Topo descendente, ou seja, tentou subir, gerou topo descendente, foco em buscar a venda, ou topo descendente seria aqui, ou pivô de baixo, foco em buscar a operação mais na ponta vendedora no dólar. Abriu subindo, veio para cima já dessa região de fundo, veio para cima das duas médias. Fundo ascendente ou sinalizações de alta já acima das médias. Gráfico de 10 ou de 5 minutos mais interessante para a compra de day trade. Seguindo para as ações. No dia de hoje nós temos aqui PETR4 com queda de 3,71%. Não saiu ainda do leilão de fechamento. Está dentro do leilão de fechamento, mas se sustentando acima do suporte em R$ 17,25. Chegou a bater hoje nesse suporte do gap. Depois tem outro suporte gap que está aqui para trás. Então, são os dois níveis de suportes aqui um pouco mais relevantes para a Petro. Tem um intermediário aqui na casa dos 16,95. Então, em torno ali de 16,45 seria o próximo gap para a Petro. Superando a máxima do pregão de hoje, possibilidade de compra, na minha metodologia, não gera compra. Tá? Por mais que o papel possa vir a subir, mas não consigo ver uma compra ainda de swing trade no ativo. Para quem estava comprado, a perda da mínima do pregão anterior gerou aí um sinal de saída de uma operação comprada de swing trade. É uma das formas de conduzir essa operação. Vale 3, no dia de hoje, nós tivemos aqui, já saiu do leilão, uma queda de 2,07%, fechamento até para baixo das duas médias, realmente não conseguiu sustentar lá em cima, viés um pouco maior que de baixo, ter voltado, depois desse rompimento voltado para baixo, um sinal um pouco mais negativo. Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de testar esse suporte aqui, ó, que é a região ali dos 42,46 até os 41,83. Também não visualizo um encaixe de compra de swing trade dentro da minha metodologia para Vale 3. Tá? Qualquer alternativa, seja para PTR4, seja para Vale 3, PTR4, teria que passar um pouco mais pelo gráfico intraday, né? Abre subindo, passa a gerar topo desse, fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, acima dessa região aqui, de R$ 17,52 a R$ 17,61 no gráfico de 15 minutos, foco em buscar a operação de compra de day trade. Na Vale 3, nós temos aqui pelo G60 essa lateralização em cima do patamar de suporte, ou seja, abriu caindo, perdendo essa mínima, uma das possibilidades de trabalhar em venda de pivô de baixo. E a outra é buscar venda de day trade através de topo no G15 para baixo dessa região aí de 43,57. COG-N3, a recomendação de compra que estava evoluindo bem, né, que superou essa máxima, teve dois candles bons, razoavelmente bons para cima, perdeu a mínima do pregão de hoje e o stop tinha sido reposicionado e encerrou essa operação. Essa operação da COG-N3 proporcionou
Um ganho de 2,56%, capital total cresceu aí 0,13% após essa operação, um stop de proteção, ou seja, não chegou no objetivo, tivemos ali um stop de proteção e esse stop foi acionado no pregão de hoje. Ela caiu no dia de hoje 5,78% para acionar a nossa saída. Depois disso, tivemos aqui o encerramento das operações com stop mesmo, stop de perda, que foi de QUAR3, DIR3 e BBDC4. Então, quais foram esses encerramentos? Perdeu a mínima do pregão passado, dentro do que eu já tinha falado na videoanálise anterior. A QUAR3 perdeu os 12,16, bateu ali na região dos 12,15, então operação encerrada. Essa operação da QUAR3 proporcionou uma perda de 6,32%. Isso representou uma redução de 0,32% do capital total. Depois disso, tivemos aqui o encerramento da posição também da DIR3, que já abriu abaixo do ponto de stop que a gente tinha colocado no papel, ou seja, abaixo dos 8,63, que era 8,62, saída aí na abertura do pregão, dentro do que eu já venho comentando sempre quando há esses reposicionamentos de stop e tem uns gaps, que é a saída basicamente é já na abertura do pregão, por conta do gap de baixa. Dá para avaliar, você tem como avaliar o leilão aí de abertura, para ver onde é que está para abrir. Se vai abrir para baixo do seu stop, vai pular o seu stop, então o ideal é você tira o stop e coloca na ordem manual para sair já na abertura do pregão. Depois disso aqui, só para, já mencionei, né, o resultado, tivemos agora BBDC4, que a saída também aconteceu aí na abertura do pregão. Abriu com gap de baixa, gerando um stop maior do que foi o stop planejado, que o stop planejado dentro da minha gestão de risco é um stop aqui na faixa de 0,5% do capital total. Então, só para mencionar, da DIR3 foi menos 6,46% e menos 0,42% do capital total. E a BBDC4, menos 6,31%. Isso representou menos 0,57% do capital total. Ou seja, abrimos o mês aí de forma negativa no swing trade, menos 1,17%. Mês passado ficou menos 0,21% no ano, mais 3,17%. E eu fiz uma série de mudanças aí durante esse feriadão. Fiz uma série de mudanças na quantidade de ativos que eu acompanho, gerando ali 2 novos produtos no sentido de colocar isso semanalmente aqui dentro do capital, dentro do aplicativo DV Invest, que é o GPS da tendência, né, os ativos ali classificados pela tendência de diário, semanal, mensal, ou seja, como é que está o alinhamento, se é para cima ou para baixo, qual o percentual de tendência de alta, qual o percentual de tendência de baixa. Então isso semanalmente vai ser publicado. Os ativos que eu acompanho, que são 100 ativos agora, limitado a 100 ativos, os mais líquidos, quais são esses ativos, como é que eles estão em termos de volume financeiro médio diário e qual a volatilidade de cada um deles também, tudo isso dentro do DV Invest, tá? Disponibilizado aí semanalmente. Também fiz outra mudança aí na questão de acompanhamento, né, dos ativos, das carteiras, houve mudança nas carteiras, na quantidade de ativos, na definição da quantidade de ativos, na proteção, enfim, tem uma série de mudanças que foram implementadas a partir do dia de hoje, sempre buscando melhorar algo que pelo menos já vem com um histórico bom com o passar do tempo, mas que sempre há brecha no mercado de renda variável, mercado dinâmico, e a gente precisa sempre ter a avaliação em termos de ver o que a gente pode implementar em termos de melhoria e avaliar se realmente surtiu efeito essa mudança com o passar aí do mês, ou enfim, em 1 mês, 2 meses, a gente avalia como é que foram aí as evoluções após as mudanças implementadas. Então, em cima de BBDC4 não vejo mais entrada, a operação encerrada, então já comentei aí qual foi o resultado da operação. E MGLU3, recomendação de compra no pregão de hoje. Já fechou aqui MGLU3, fechou com alta de 3,5%. Então, aí no início da última hora de pregão, recomendação de compra nesse ativo. O ativo estava um pouquinho mais para baixo aqui. É uma entrada muito em cima da zona de resistência, mas dentro do que está acontecendo, ela afunilando na resistência. Nessa resistência aumenta a probabilidade, até com esse engolfo de alta que ela fez aqui, de se ter algo mais para cima. Então, optei por fazer essa entrada no papel, passando os dados aqui dessa compra por volta dos R$ 50,87, fechou em R$ 51,44. Stop da operação, R$ 47,30. Objetivo da operação, R$ 56,23. Risco dessa operação, que é o tamanho do stop, 7,02%. Então, alocando aí 7% do capital total nesta operação.
Lembrando que essas mudanças, a questão de tinha antes uns 125 ativos e foi reduzido a 100 ativos e vai ficar fixo 100 ativos. Nesse momento, esses 100 ativos tem basicamente aí mais do que basicamente de 29 milhões para cima. O último ativo da lista, que é o que tem menor volume financeiro médio diário, tem mais de 29 milhões. Então a ideia é que, como eu passo as recomendações, tem muitas pessoas que vão acompanhando, então é de se ter mais liquidez nesses ativos para que não tenha uma distorção muito grande nos preços na hora que estão executando a entrada em cima do papel. Então esse é um dos objetivos também dessa melhoria que está sendo, que eu estou implementando aqui, pelo menos com o objetivo de melhoria para todos vocês. Lame 4 do mesmo setor, o setor está muito bem, né? Não só o setor de consumo, né? Principalmente online, aí, os que fazem varejistas aí online, tanto tem loja física como também online, Magazine Luiza, lojas americanas, B2W, temos aí também Via Varejo, enfim, os ativos que estão com um cenário bom. Lame 4, parecido até com o mesmo estilo do gráfico da MGLU3, né? Afunilando ali em cima da resistência, gerou um candle de alta, a possibilidade de gerar aqui um rompimento para cima. Seria outra alternativa de buscar até compra ali de rompimento, ou mesmo na superação da máxima nesse candle, enfim, o stop ficaria um pouco grande, é aquela questão do risco está em cima aí da zona de resistência. Então, optei por MGLU3 aí nessa entrada, mas é um ativo aqui, a Lame 4, que deu uma indefinida na tendência com esse topo. Já dá para falar que ainda está em tendência de alta, porque oscilou um pouquinho acima do topo anterior. Mas enfim, deu uma lateralizada, está dando uma lateralizada aqui acima das médias. Expectativa ainda de poder vir a buscar essa região aqui mais para dentro lá dos R$28. Depois de Lame 4, vamos falar aqui da MRFG3, outro setor muito forte, que tem a Marfrig, tem a Minerva, que é a BIF3, e tem a JBSS3, que já foi abordada na última análise de fechamento, na análise da quinta-feira passada. Então, em relação à Marfrig, gera compra aqui para mim depois dessa queda de 2,88? Não. Gera compra se superar essa máxima? Não. A tendência de alta? No curto prazo a tendência de alta. Tá? É um ativo até que eu gosto num prazo maior aqui e compõe até minhas carteiras. Mas, para buscar uma operação de swing trade, eu aguardaria alguma correção maior. Pode ser continuar assim, essa correção no tempo. A média vai se aproximando, que é a chamada correção no tempo, a média que vai se aproximando do preço. Depois rompe aqui para cima e melhora um pouco mais a questão de buscar uma compra, com expectativa de ir lá buscar essa zona de resistência ou até gerar algo maior do que isso em termos de relação risco-retorno. A outra alternativa é, se ela gerar uma correção no preço, for lá buscar a média e gerar sinalização de alta no decorrer dessa semana, superação da máxima do candle anterior, aí sim focaria um pouco mais em compra em cima desse papel. Então, ativo para monitorar, para ficar aí no radar. E por último aqui, SUSB3, dia de hoje, boa alta de 2,77%. A ação fechou em forte alta, possibilidade de romper isso aqui, que aí seria a alternativa de uma compra de rompimento. Stop um pouco mais longo, mas ficaria aqui abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida. Depois do fechamento do pregão do rompimento, o stop poderia até evoluir para baixo da mínima do candle, que foi responsável pelo rompimento, porque tem que romper e resolver realmente andar, superar essa próxima resistência aqui na casa dos 41,40, então primeira resistência 40,74, e aí o próximo nível de resistência já seria mais para essa região aqui de topo, né? Mais ali para a faixa dos 43,54, passando por um gap de corpo ali na faixa dos 42,62. Então, um ativo também que eu considero bem configurado para cima no semanal, olha lá um gráfico semanal do ativo, gerando até, por enquanto, né, gerando até algo parecido com um ombro, cabeça-ombro invertido. Né? Então, eu teria que romper essa região para aumentar a chance dessa confirmação desse padrão gráfico que traria uma expectativa maior de subida do preço num prazo maior. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise especial, nessa análise, na realidade de fechamento. Desejo aí um ótimo descanso e até o próximo pregão. Um grande abraço.